Oi, gente, estou começando mais um vlog e esse aqui é um vlog de férias. Eu peguei 15 dias de férias do meu trabalho e eu não vou viajar nessas minhas férias, eu vou ficar mesmo descansando. Então eu vim aqui para casa da minha mãe, eu vim ficar de boas mesmo, separei várias leituras para eu fazer nas minhas férias, vou ficar assistindo filmes, séries, sabe? Eu quero descansar nesses dias mesmo e vocês vão acompanhar um vlog aí desses dias para ver se eu realmente vou conseguir ler bastante. Vocês nem acreditam, calhou muito do lançamento de um livro vir agora nas minhas férias, porque se não fosse agora, eu ia demorar muito para ler esse livro, tenho certeza, porque ele é muito grande. Olha só o que chegou aqui, gente. Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Olha o tamanho dele, gente, ele tem 1.200 páginas e calhou muito dele vir agora, que eu vou ter tempo para ler ele, gente. Então eu vou começar esse livrão hoje e eu espero que até o final desse vlog eu tenha terminado esse livro. Eu fiz uma meta de 15 dias, eu tenho que ler 80 páginas por dia dos Caminhos dos Reis, O Caminho dos Reis. E daí eu vou ler esse livrão aqui durante o dia. Vai ser minha meta de ler durante o meu dia essas 80 páginas, ou à noite também, porque eu vou fazer live de leitura na Twitch todos os dias de madrugada, porque eu gosto muito de ficar dormindo de manhã e eu consigo ler mais de madrugada quando eu faço isso. Então, vou voltar aos velhos tempos onde eu fazia live da madrugada na pandemia. Então, vai ter live todos os dias às 11 horas da noite e eu separei uns outros livros aqui para ler durante as lives. Então, O Caminho dos Reis, eu vou estar lendo fora da live e durante a madrugada eu vou ler outros livros juntos, porque até é um hábito de leitura que eu tenho. Enquanto eu tô lendo um livro muito grande, eu preciso ler outros livros ao mesmo tempo que eu possa terminar durante esse tempo, porque senão eu me sinto muito ansiosa, sabe? Lendo só um livro grandão, parece que não acaba nunca e você fica o mês inteiro lendo só ele. Não, eu preciso ler outros livros ao mesmo tempo, então é um hábito de leitura que eu tenho e que me ajuda a ler calhamaços, porque senão você cansa muito em ler um calhamaço, porque você fica só nele. Então eu divido esse tempo de leitura onde eu leio um pouquinho o meu calhamaço do dia e depois eu leio uma outra leitura menor. Então eu separei livros pequenos aqui para eu ler até. A maioria dos livros até que eu escolhi para ler nas minhas férias são menos de 300 páginas, tem 2 HQs também. Eu não vou mostrar agora assim, atibiar os livros que eu trouxe, porque agora eu tô aqui, ó, na casa da minha mãe, eu não tô em casa. Então eu não vou mostrar ainda para vocês, vai ser surpresa aqui durante o vlog, os livros que eu vou ler. Mas o primeiro livro que eu vou começar a ler vai ser esse aqui, ó, O Túnel dos Ossos, que é o segundo livro da trilogia da Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab. E eu trouxe aqui também o terceiro livro que eu tinha comprado na Book Friday pra terminar essa trilogia. E olha, gente, que pequenininho que ele é. Ele tem 250 páginas, então eu vou começar por esse aqui. Eu adorei o primeiro livro, eu dei 5 estrelas. Eu espero lembrar de algumas coisas agora pra ler a continuação que eu vou começar hoje. E eu vou começar, né, O Caminho dos Reis hoje também. E eu quero testar com vocês uma coisa que eu vi no TikTok, que tá bombando no TikTok, que é uma técnica para você não quebrar a lombada do livro. Vocês viram essa técnica? Eu vi a Kabuki fazendo também. E daí eu quero testar, gente, porque eu não quero estragar, né, esse livro aqui que saiu muito caro. Esse livro aqui saiu muito caro. Apesar de eu ter usado um cupom de desconto, eu acabei pagando R$90 nele com um cupom de desconto no Submarino. Então até que ele ficou com um preço bom, né, para esse super lançamento caríssimo. Então, como ele saiu muito caro, eu vou tentar conservar a lombada dele para ele continuar bonitão, porque essa técnica é bem simples e eu vou mostrar aqui para vocês também, vamos ver se vai dar certo. Gente, a técnica é a seguinte: você vai abrir de um lado e depois de outro partezinhas do livro até chegar no meio. Então, por exemplo, eu pego um pouquinho aqui, abro aqui, agora um pouquinho desse lado também, né? Agora aqui, porque daí depois o livro vai conseguir ficar aberto, bem aberto, em qualquer página e a lombada não vai ter quebrado. Então eu vou continuar fazendo aqui e eu vou acelerar o vídeo até eu chegar na parte do meio, tá bom?
Agora, gente, vamos ver, ó. O livro ficou aberto, né? Ele tá aberto aqui bem no meio. Eu consigo abrir ele, qualquer página. Mas, na verdade, ele tá bem apertado ainda, né? Mas, ó, ele não fica totalmente parado nas páginas, né? Como eu vi no vídeo. Mas ele consegue, assim, ó, ficar aberto. Tá bem abertão aqui no meio. Vamos ver o resultado. Ah, não adiantou, gente. Ele deu uma quebradinha na lombada. Gente, infelizmente a técnica não funcionou comigo. Vocês viram como que eu fiz? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Mas com o Caminho dos Reis, não sei se mais alguém tentou. O meu ficou a lombada quebradinha aqui. Não aparece porque tem bem essa escrita aqui no meio. Então aparece se você olhar assim, ó, bem de perto, que você consegue ver. Não sei. Vocês não vão conseguir enxergar. Então, infelizmente eu vou ter que quebrar a lombada do meu livro. Ó, ele tá com a lombada quebrada aqui no meio. Não adiantou. Mas é assim, né? Você lê um livrão, tem que quebrar a lombada. Eu tenho vários livros assim. Eu quebrei a lombada do Sob a Redoma e a Dança da Morte, do Stephen King. O It eu não quebrei a lombada porque eu tinha lido o e-book do It. Daí depois eu acabei comprando o livro físico. Mas eu acho que aqueles eram os livros assim com mais páginas que eu acabei estragando a lombada. Mas o que é, né, gente? É um livro. Faz parte da experiência de leitura você quebrar a lombada. Mas tentem aí a técnica com os livros de vocês. Porque pode dar certo com outros livros. Talvez seja esse livro que não deu certo, mas eu vi que o pessoal fez com os livros do Stephen King, por exemplo, dão certo. A Kabuki tentou com o Outlander e deu certo também. Se alguém for tentar com esse livro, depois me conta se quebrou a lombada ou não, porque agora eu realmente fiquei curiosa se fui eu que fiz errado ou se realmente é o livro que não adianta nenhuma técnica. Gente, cortei meu cabelo, o que vocês acharam? Ficou curtinho de novo, já tá sendo um ritual todo ano. Eu amei ter cortado o cabelo nesse comprimento, então todo ano eu tô cortando de novo. No inverno ele tá grande, eu deixo ele crescer, mas daí pro verão gosto de cortar ele de novo. Só que o meu cabelo ele é muito volumoso, então eu tava tentando até deixar ele no começo do ano com mais volume, meio ondulado, mas talvez agora eu continue fazendo a progressiva orgânica, porque eu fiz em maio, final de maio eu acho, ou começo de junho, uma progressiva orgânica, que é tipo um botox, sei lá. É tudo a mesma coisa. E daí ele ficou bem liso, no caso ele ficou assim sem volume. Então eu não sei, eu vou esperar agora ele voltar no volume que ele tava, vou ver se eu vou me acertar com ele volumoso, senão eu vou fazer de novo pra ele ficar mais liso. Porque assim, eu gosto dele volumoso, mas quando ele tá ondulado. Porque se ele fica volumoso, meio liso, ele não fica legal. Então eu vou ter que me acertar, fazer uma finalização, né? Eu acho que chama assim, pra ele ficar com um aspecto mais ondulado, cacheado. Porque liso mesmo, ele fica bonito só com progressiva mesmo. E eu vim do salão hoje, então por isso que ele tá bem lisinho. Vamos ver depois que eu lavar ele, como que vai ficar. Mas eu amei, assim, ó, aderir o corte curto. Então, já cortei de novo aqui pra vocês. Agora, deixa eu atualizar vocês que em 4 dias de férias, eu finalizei 4 livros. Praticamente um livro por dia. Não, na verdade, eu tô dando uma roubadinha, porque foram 2 livros e 2 HQs. Que eu concluí em 4 dias. E eu li 200 páginas do Caminho dos Reis. Tô adorando esse meu momento férias. Vou mostrar aqui pra vocês que os 2 livros que eu concluí foram esses 2 aqui, ó, da Victoria Schwab, O Túnel dos Ossos e A Ponte das Almas, que é da trilogia da Cidade dos Fantasmas. E eu gostei bastante, gente, dos 2 livros, mas a minha nota foi diminuindo um pouquinho. O primeiro livro eu tinha dado 5 estrelas. O segundo livro ficou 4,5 e o terceiro 4 estrelas. É assim, ela é uma série bem jovenzinha. Por muito tempo assim que eu tava lendo, eu esquecia que a personagem tinha 12 anos. Então você tem que relevar que a personagem tem 12 anos, é tudo muito simples, é tudo muito ingênuo. E é uma aventura, assim, de criança, sabe? Uma criança sobrenatural, né? Que ela vê fantasmas e ela tem que ajudar esses fantasmas. E, assim, foi muito divertido. É uma série, assim, pra você se divertir. Ela
não traz grandes questões, assim, de fantasia e sobrenatural. Mas, assim, uma coisa muito legal dessa trilogia é que cada livro se passa em uma cidade diferente. No primeiro livro, nós temos Edimburgo, e nesse segundo livro aqui eles passam em Paris. E ele fala sobre esse túnel dos ossos que realmente existe em Paris, um subterrâneo que é tipo um cemitério de ossos. Assim, teve uma época lá que vários corpos foram exumados, acho que fala. Eu não sei se é essa palavra, sabe? Quando você pega e desenterra a pessoa e pega os ossos. Foram deslocados, né, de um cemitério e colocado tudo nesse túnel aí, essas pessoas. Então são mais de 6 milhões de corpos que estão enterrados embaixo de Paris. São 300 quilômetros, eu acho, esse túnel. Então, gente, é algo surreal que eu não sabia. Uma coisa muito macabra sobre Paris que eu não sabia. E realmente esse túnel existe, e daí a Cassidy vai com a sua família, né, que tá gravando aquele filme, né, aquele documentário sobre fantasmas ali em Paris. E imagine uma menina que vê coisas sobrenaturais entrar nesse túnel, cheio de pessoas mortas. Então acaba sendo bem amedrontador, assim, essa questão. E nesse terceiro livro aqui, também tem uma coisa muito assustadora. Teve algumas cenas que até deram medinho aqui nesse terceiro livro, confesso pra vocês, umas cenas meio assustadoras, mas eu adorei. E a questão dela com o Jacob, que é o fantasminha que acompanha ela, assim, é muito legal a relação deles dois. Mas, assim, o que não me fez dar 5 estrelas pra conclusão é que ficou muito em aberto, sabe? Eu acho que a Victoria Schwab gosta de deixar um final, assim, meio em aberto pra possíveis continuações. Eu sinto isso nos livros dela. E nesse daqui, ficou um negócio, assim, meio em aberto que poderia ter novas aventuras da Cassidy e do Jacob, por exemplo. Então eu esperava uma conclusão, assim, melhor a respeito do Jacob e de quem ela é, sei lá, mas é tudo muito infantil, assim. Então vale a pena vocês conferirem essa série com os olhos de que é uma fantasia mais com crianças mesmo. E é muito divertido. Vocês sabem, né, que eu tenho o pé atrás de ler continuações da Victoria Schwab, porque eu sempre me decepciono com as continuações. Mas esse daqui foi um caso que deu certo. Deu certo ter continuações, e até daria certo a autora fazer outros livros, ter uma série maior, por exemplo, porque ela poderia passar em várias cidades pelo mundo. Ah, eu esqueci de comentar que o terceiro livro da Ponte das Almas se passa em Nova Orleans. E tem vários lugares assombrados em Nova Orleans. Então seria legal ser uma série, né, onde cada livro se passa em um lugar diferente do mundo. Poderia ser uma série de aventura paranormal bem interessante. Então as continuações funcionaram para essa fantasia da autora. Eu vou fazer um vídeo no canal falando sobre a série num geral para vocês, para convencer vocês a lerem a trilogia, que eu adoro fazer esses vídeos de quando eu finalizo uma série de livros. É tão bom, é tão prazeroso, daí é legal fazer esse vídeo do veredito final da série. Então vai sair esse vídeo aqui no canal. E os livros foram super rapidinhos de ler. Eu praticamente li os dois em 3 dias. Eles têm 250 páginas, então foi muito rápido. Daí ontem eu li 2 HQs, e as 2 HQs têm temas parecidos, que são guerras, por exemplo, e são livros muito pesados. Eu li Grama, que é essa HQ aqui da Pipoca e Nanquim. Eu ganhei ela de presente da Paloma, que é uma inscrita aqui do canal, membra do canal, e ele é todo em preto e branco, os desenhos são muito bonitos, e ele traz a história da Oksun, que é uma velhinha, até chamam ela aqui de vovó. Ela tá contando a sua história pra autora aqui dentro da HQ, gente. A autora se colocou dentro da HQ, conhecendo essa vovó, a Oksun, pra ela contar a sua história de quando ela era criança, por volta de 12 anos, assim começa a história. Ela é uma mulher coreana e ela foi uma mulher de consolo, né, dos soldados japoneses durante a guerra que teve. Vocês já devem ter visto eu falando dessa história com Herdeiras do Mar, né, aqui no canal. É muito semelhante porque essas histórias são reais, essas mulheres existiram e por muito tempo não se falava disso. E a Oksun é uma mulher real, gente. Essa daqui é uma HQ real do que aconteceu. E uma coisa muito triste que deu pra ver nessa HQ é o quanto a pobreza, o quanto ela passar fome, foi o que levou a acontecer tudo isso, sabe? A família dela acabou vendendo ela pra conseguir alimentar ela, pra eles conseguirem se alimentarem, porque ela tinha muitos irmãos mais novos. E ela foi trabalhar pra outras pessoas e no fim, assim, toda a miséria que ela passou
passou resultou dos soldados acabarem levando ela pra uma casa dessas, né, onde as mulheres de consolo ficavam. E ela conta também a história de outras mulheres que ela conheceu, que eram amigas dela, uma, por exemplo, que engravidou. E como todas as meninas que estavam lá, acabaram sendo enganadas muitas vezes com propostas de emprego, sabe? E acabaram virando prostitutas, acabaram sendo escravas sexuais, na verdade, né? Elas eram escravas sexuais, pra quem não sabe, né, esse termo de mulher de conforto, elas eram escravizadas e elas eram estupradas diariamente por muitos soldados. Então é uma história muito triste. Eu tinha muita dúvida se o livro tinha algumas cenas explícitas, sabe, de estupro, mas não, gente, ele não tem, né, cenas assim. Então você não precisa se preocupar com isso ao ver, né, a parte visual da HQ, mas assim, é muito tocante os traços e a forma que a autora conta a história através das ilustrações, é muito tocante. É muito incrível a sensibilidade que ela conta a história aqui no livro, você se comove muito, você se sente muito pesado, e ela é uma HQ densa, sabe, você leva um tempo pra ler também. E uma coisa que me chocou bastante do que Herdeiras do Mar, por exemplo, é que aqui você vê na imagenzinha da protagonista que ela é uma criança, sabe? E quando eu tava lendo Herdeiras do Mar, apesar da protagonista ter também 14 anos, era difícil, assim, até você visualizar que era uma criança de 14 anos. E aqui não, aqui você vê, gente, que é uma criança de 13, 14 anos, 15 anos. Então é muito triste, sabe? Você vê isso na HQ. Então eu recomendo muito que vocês leiam Grama. O significado do título é muito lindo também, que você descobre aqui no final. E a outra HQ que também foi muito triste, pesada também, que eu li, é Pássaro Branco, da R.J. Palácio. É autora de Extraordinário, e esse daqui se passa no universo do Extraordinário, porque o Julian, lembram do Julian, o amigo do Aug? Ele tá fazendo um trabalho de escola e a avó dele, ela foi perseguida por nazistas quando ela era criança, porque ela era de uma família de judeus, e daí ele quer que a avó conte a história dela pro trabalho da escola, e daí ela passa a contar a história dela, que é essa personagem aqui da capa. Então essa HQ, gente, ela conta sobre a Segunda Guerra Mundial, de uma menina que teve que se esconder dos nazistas para sobreviver durante a guerra, e daí conta o relacionamento dela com outro menino durante esse tempo, da família que escondeu ela e cuidou dela. Então, para quem se comoveu bastante com a história da Anne Frank, vocês vão gostar bastante dessa HQ também. E assim, eu gostei bastante, eu me comovi muito com a história e recomendo bastante para vocês também, porque eu não vi ninguém falando dessa HQ e ela é muito linda, ela é muito comovente. Então, para quem gosta de livros sobre a Segunda Guerra Mundial, até muitos não sabem que é uma HQ, né? Mas olha aqui, gente, ela é muito especial, então é a minha recomendação para vocês também. E eu acabei comprando esse livro na Bienal por R$30, eu achei que paguei bem baratinho, porque ele ainda não abaixou para esse preço. Então já dei um check aí das minhas compras da Bienal, já li esse livro. E, gente, a minha leitura mais animadora, assim, ó, porque era tudo que eu queria esse ano, uma fantasia épica do Brandon Sanderson nas minhas mãos, e tá aqui, ó, esse tijolão nas minhas mãos. Olha o tanto que eu li, olha o tanto que eu já marquei aqui, vocês estão vendo os marcadores aqui, ó, que eu já marquei muita coisa. Então eu li 200 páginas, eu tô no capítulo 11 do livro, e eu tô gostando muito mesmo, gente. Pra quem gosta, né, de fantasia épica, estilo Game of Thrones, estilo O Nome do Vento, A Roda do Tempo, O Senhor dos Anéis, essas fantasias épicas mesmo, é isso que você vai encontrar aqui. E esse livro aqui tá me dando muita nostalgia de Mistborn. Eu já li a primeira era, todo o sistema de magia que tem aqui tem toda uma vibe Mistborn. Não tem nenhuma relação, né, apesar de ser nesse universo da Cosmere, que eu ainda tô tentando entender, né, como que funciona esse universo do Brandon Sanderson. Não tem relações, mas é muito nostálgico, como é um sistema de magia complexo, onde ela funciona através de gemas, que são pedras preciosas, digamos assim, diamantes, rubis, esmeraldas. O poder de magia vem dessas gemas, e até lembra, por exemplo, as gemas das Joias do Infinito da Marvel, que o Thanos usa. É mais ou menos
menos isso, porque eles usam como se fosse uma manopla mesmo, onde reúne essas gemas e daí eles usam esse poder. Ai, gente, é tudo um negócio assim muito complexo que eu ainda vou ter que organizar as minhas ideias sobre esse livro para poder explicar para vocês aqui mais pra frente. Mas é mais ou menos assim o sistema de magia que tem nesse universo. Mas uma coisa muito legal é que antigamente, até o livro tem um prólogo de vários anos atrás. Tem 2 prólogos, na verdade, no começo do livro, se eu não me engano. Um que é muitos anos atrás, que fala dos Cavaleiros Radiantes, e é muito legal. Acho que toda a história do livro se baseia nesse negócio dos Cavaleiros Radiantes, onde eles têm espadas fractais. Essas espadas são muito poderosas e também existem as armaduras, sabe? Que é o parzinho da espada e assim, algo muito poderoso nesse universo, que é uma parte assim que me chamou muito a atenção e que eu tô muito interessada por isso. Até aqui a nossa sinopse fala um pouquinho disso, ó, que eu vou ler pra vocês, ó. Já se passaram séculos desde a queda das 10 ordens conhecidas como os Cavaleiros Radiantes, mas suas armaduras e espadas fractais permanecem. Objetos místicos que transformam seres comuns em guerreiros praticamente invencíveis. Homens dão seus reinos em troca de espadas fractais, guerras são travadas por elas e são elas que garantem a vitória. Então é muito difícil, é praticamente impossível você derrotar uma pessoa que está usando uma armadura e uma espada fractal, por exemplo, assim, algo invencível. Então é muito legal e aqui é um livro, né, que vai falar sobre guerras. Até o nome da série do livro, né, Starlight Archive, aqui foi traduzido como os relatos das guerras das tempestades. Outra coisa interessante também sobre o sistema de magia aqui dessa fantasia é que eles fazem um negócio assim de projeções, que é muito louco. Eu tô tentando entender esse negócio de projeções. Na verdade, apareceu só no comecinho do livro, ainda não foi desenvolvido muito aqui pra frente essa parte das projeções. Só um personagem mostrou isso no começo, no prólogo. Então eu quero muito as explicações a respeito dessas projeções que ainda não teve aqui até a parte que eu li. Tem também um negócio assim de transmutação, que eles transformam e criam coisas. Sério, gente, é muita coisa. E eu amo fantasias assim, é uma fantasia incrível e eu já tô apaixonada só no comecinho. Eu acho que quando eu li os 2 prólogos, eu já tava extremamente entregue, assim, ó, pra história. Tipo, me entreguei, vou passar a vida toda lendo agora os relatos das guerras das tempestades, porque são muitos livros. E assim, ó, super animada, uma leitora de fantasia muito animada, extremamente apaixonada, e eu só tô no comecinho. Então, era tudo que eu queria. Era o lançamento mais aguardado por mim desse ano, e eu tô muito animada lendo ele. E eu fiz uma meta aqui, pra eu terminar no final das minhas férias, eu preciso ler 115 páginas por dia. E eu tô me enrolando muito pra ler ele durante o dia, porque eu tinha me proposto a ler ele durante o dia e de noite ler esses outros livros mais pequenos, né? Mas durante o meu dia, eu tô aqui na casa da minha mãe, esse aqui é a sala dela, eu tô fazendo outras coisas, sabe? Eu tô assistindo série, eu terminei a série do Eu Nunca, agora eu tô terminando a série do Lock Key, que tá na última temporada, eu tô assistindo alguns filmes também, e eu tô ajudando a minha mãe com algumas coisas aqui na casa também, porque ela se mudou, né? Essa daqui é uma casa que ela se mudou esse mês pra cá. Ela tá morando mais perto de mim aqui em eu moro em Santa Maria, agora ela tá morando a 1 hora de distância de Santa Maria. Então eu tô ajudando ela com algumas coisas aqui, até porque ela tava com o braço machucado, que ela acabou caindo um tombo, assim, tem toda uma resenha aqui dessa mudança. E também tem uns caras que arrumando uns portão da casa, eu acho que eu já comentei isso, que é um barulhão infernal, mas eu acho que amanhã eles terminam isso, vai parar o barulho. E eu vou ficar aqui mais semana que vem, vai dar pra ler bastante. E eu tenho que conseguir cumprir essa meta aqui pra esse livro não ficar meio que encalhado depois que eu voltar a trabalhar, né? Eu preciso terminar antes de voltar a trabalhar, porque senão talvez eu não consiga terminar ele só nas lives, por exemplo. Vai levar muitas lives pra eu conseguir terminar ele depois, então eu tenho que dar uma adiantada agora que eu tô de férias. O próximo livro que eu vou ler vai ser Sonhos Elétricos, que é uma ficção científica, e que daí eu atualizo vocês no próximo take. Eu acho que eu vou assistir a série também, né? Sonhos Elétricos, Electric Dreams, que tem no Prime Video, e eu vou contando pra vocês a minha experiência de ler os contos e assistir a série ao mesmo tempo.
Então vim atualizar agora das minhas leituras dos contos do Philip K. Dick. Eu li todos os contos em 2 dias e eu comecei a assistir a série de TV também, o Electric Dreams, que eu acho que vocês devem ter visto aí que eu filmei. Eu ainda não terminei a série, eu só assisti 5 episódios, mas eu terminei o livro. Num geral, os contos não me agradaram muito. Eu acho que teve só uns 3 contos que eu realmente gostei. Os outros contos ficaram meio assim, mais ou menos. Outros que eu não entendi muito bem. Então, num geral, não foi um autor que me agradou muito, assim, para contos de ficção científica. O primeiro conto, que é A Peça de Exposição e Autofab, eu não gostei. E daí o conto Humano foi o meu favorito, gente. Eu gostei muito desse livro, porque ele fala, de coisas de invasão alienígena e ele mexe com o tema, assim, do que é ser humano, das coisas boas do ser humano e das coisas ruins. E assim, eu passei muito pano pra Gil pelo que aconteceu nesse conto. Então, eu amei muito ele, foi o meu favorito. Daí, o argumento de venda, eu gostei muito desse conto também, que ele tem um androide que ele tá se auto-vendendo e ele faz de tudo, assim, pra ele se vender. E ele faz tudo, assim, na casa, ele faz todas as tarefas e tal. E ele parece muito aqueles vendedores que vão te seguindo na rua até você comprar uma coisa. É sobre isso esse conto, sabe? Então, ele é muito louco e eu acabei gostando bastante dele. Daí o Fabricante de Gorros. Foster, Você Já Morreu e A Coisa Pai, não gostei muito. A Coisa Pai eu até achei mais ou menos, ele é um pouquinho assustador, mas assim, não gostei desses contos. O Planeta Impossível, daí foi o outro conto que eu gostei. Ele é o conto mais curtinho que tem e ele fala sobre o planeta Terra como se ele fosse um mito. Há muitos, muitos anos depois, assim, digamos, o planeta... Não se sabe o que aconteceu com o planeta, mas as pessoas acham que o planeta Terra é uma lenda. Então, eu achei bem legal esse conto, ele é bem curtinho e foi, assim, os que eu mais gostei. Daí, O Passageiro Habitual, não gostei. E O Enforcado Desconhecido, eu achei, assim, mais ou menos esse. Ele até tem umas cenas, assim, assustadoras também. Mas, assim, no geral, eu só gostei daqueles 3 que eu falei pra vocês mesmo. Então, eu acabei dando 3 estrelas, mais por pena mesmo. Porque eu acho que se for ver, né, ele não valeria 3 estrelas por eu ter gostado só de 3 contos. Mas, assim, foi legal a experiência, né? Esses contos são bem famosos do autor pra eu conhecer. Aquele do ser humano eu gostei bastante, então... vamos dar 3 estrelas. E daí a série de TV, o primeiro episódio é muito bom, porque é muito diferente do primeiro conto. Eles só pegaram a ideia do primeiro conto e fizeram uma história totalmente diferente pra série. E eu gostei muito desse episódio, ele é muito, muito bom. E daí o episódio daquele conto que eu gostei também é muito bom. O episódio é até com aquele ator do Breaking Bad, que faz o Walter White. Ele é um ator muito bom e ficou muito bom esse episódio também. Mas agora eu tô assistindo, assim, os outros episódios e tá meio ruim, assim, sabe? O pessoal falou que é um Black Mirror da pobreza, a série, e eles pegaram um elenco muito bom. Porém, assim, as ideias, eu acho que os contos não colaboram muito, sabe? Para as ideias da adaptação ficar muito boa. Então, desses 5 episódios que eu assisti, eu gostei do primeiro episódio e do terceiro. Então, quem sabe até o final desse vlog eu assista ainda os outros episódios, daí eu conto pra vocês se teve mais algum episódio que eu achei legal. E agora eu comecei esse livro aqui, ó, que é Todo Esse Tempo. Eu já passei da metade dele, gente. Eu tô na página 184. E ele é um romance com um menino como narrador. Eu até tava perguntando pro pessoal, nossa, fazia muito tempo que eu não lia um livro de romance narrado por um menino hétero. E que seja um livro jovem, né? Porque normalmente os livros jovens que eu li narrado por um menino, normalmente é um romance entre 2 meninos. Então eu fiquei pensando, nossa, quanto tempo que eu não leio um livro jovem narrado por um menino que se apaixona por uma menina. Eu lembrei dos livros do John Green. Eu acho que os livros do John Green foram um dos últimos que eu li. Eu acho que tem os livros do Jeff Zentner. Os livros do Jeff Zentner também são jovens e é um menino como narrador também. Mas assim, são poucos, né? Vocês não concordam comigo? Então, nesse livro aqui até nós temos um menino que é super popular na escola. Ele era o quarterback do time de futebol e ele namorava a líder de torcida, né? Aquele casal bem clichê dos Estados Unidos. Não, e ele tinha tudo planejado assim na vida dele. Depois que ele saísse da escola, ele e a namorada iam estudar na mesma universidade. Eles iam até meio que viverem assim
assim, o sonho deles juntos. Ele tinha essa vida toda planejada com ela, porque ele conhece ela desde criança. Eles namoram há muitos anos. Só que daí, no dia da formatura, a namorada dele fala que ela vai para uma outra universidade. Ela tinha se inscrito nessa universidade sem falar nada pra ele, tudo em segredo. E ela meio que quer terminar com ele. Isso acaba sendo um grande choque pra ele, porque ele não esperava que ela tinha esse segredo, que ela planejava isso. E daí eles acabam meio que discutindo, assim, dentro de um carro. E eles sofrem um acidente. E nesse acidente a menina morre. Gente, isso não é spoiler, porque tá no primeiro capítulo do livro. Então tem essa baita reviravolta na história. Então ele é um livro que ele vai falar sobre luto. E sobre todos esses questionamentos aí desse relacionamento que ele tinha. Que ele achava que tava tudo perfeito, mas na verdade não era bem assim. E dele ter discutido com ela e se desentendido com ela antes dela morrer. E ele se sente muito culpado também por tudo, sabe? Então é um livro que vai falar sobre o procedimento de luto desse personagem. Então ele é um livro bem triste no começo. Ele é um livro assim com mensagens bem bonitas. E daí vai aparecer uma outra garota na vida do Kyle. E eles se conhecem no cemitério. Então a gente vê aqui no comecinho do livro que ela também passou por uma perda. E fica esse mistério aqui na história. O que será que aconteceu com essa menina, né? Porque ele é um livro narrado pelo Kyle. A gente não sabe o ponto de vista da menina, que é a Marley. E eles vão começar a se aproximar, né? Os dois que passaram por uma perda vão ter essa conexão aí através desse processo de luto que os dois estão passando. Então ele é um livro bem bonito. Eu tô gostando do livro. Eu tô, assim, me afeiçoando aos personagens. Mas eu não gosto muito, assim, da ideia de o Kyle entrar em um outro relacionamento agora. Porque até um dos motivos da menina ter terminado com ele lá antes dela morrer, é que ela falava que ela queria ter uma vida e queria que ele também tivesse uma vida sem eles estarem juntos, sabe? Porque eles sempre ficaram juntos desde criança. Então eu acho que o Kyle precisa saber quem ele é sem a Kimberly, mas sem ninguém também, sabe? Ele descobrir sobre ele mesmo sozinho, sem precisar de um outro relacionamento pra preencher o espaço vazio dele. Vocês entendem o que eu quero falar? Então eu não gosto muito da ideia de que esse romance vai dar certo dele com a Marley. Eu preferia que ele se descobrisse muito mais sobre ele mesmo antes dele entrar em um outro relacionamento. E eu acho que se a mensagem do livro for essa, eu vou amar muito, sim, porque vai ser uma mensagem muito madura, muito bonita aqui na história. Eu preferia muito mais que eles ficassem como amigos do que como um casal. Só que, assim, não tem como, gente, assim, pelo que tá mostrando, assim, é muito coisa de romance mesmo e casal aqui na história, e eu não sei se eu aprovo muito essa ideia. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas eu tô curtindo a leitura, então depois eu conto pra vocês como que foi a minha nota final do livro. Gente, eu tava amando muito o livro, mas daí veio o último capítulo e estragou tudo. Quer dizer, eu estou exagerando, né? Não que estragou a experiência de leitura, né? Só pelo último capítulo. Eu não costumo baixar muito a nota pelo final ser ruim, mas eu ia dar 5 estrelas pro livro, mas o último capítulo eu achei muito ruim, no sentido de que não precisava. As autoras colocaram umas reviravoltas muito desnecessárias ali pro último capítulo. Já tava bom o final que tinha acontecido antes, tava tudo muito fofinho, gente. Esse é um livro muito fofo, muito comovente também, é uma história muito bonita sobre luto e superação ali, um romance assim muito fofinho, e daí não tinha necessidade de ter uma outra reviravolta ali no final. Então eu achei esse final muito ruim, não ficou encaixado. Então eu acabei dando 4 estrelas só por conta do último capítulo, gente, porque senão eu tava até pensando em dar 5 estrelas pro livro, porque ele é muito bonitinho. Mas agora eu preciso mostrar pra vocês que eu finalizei o mês de agosto com chave de ouro, com uma leitura belíssima e perfeita, gente, que foi A Noiva do Deus do Mar. Ai, eu amei muito esse livro, sério, eu lembro dele. E assim, ó, é muito lindo. E ele é um livro pouco conhecido, né, da editora Melhoramentos. Me recomendaram ele, eu li a sinopse, achei muito interessante, comprei e agora já li. Ó, marquei muita coisa no livro, como vocês podem ver. Ele é uma fantasia de volume único. Apesar dele ser pequenininho, a leitura não é fluida, tá? Ela tem várias descrições, eu achei um livro muito descritivo, então ele é um pouquinho lento na hora de ler.
eu senti que eu tava lendo mais devagar ele, mas a história é um saborzinho, gente, porque o tempo todo tá acontecendo alguma coisa. Apesar de ter várias descrições que eu falei pra vocês, não são descrições chatas, são descrições interessantes sobre o mundo construído aqui, e você não fica parado assim em nenhum momento, tá sempre acontecendo alguma coisa, tem sempre cenas de ação, cenas de aventura, e é muitos acontecimentos no livro, é muita coisa, em 250 páginas, e você vai se deliciar muito com essa fantasia, gente. A autora é coreana, mas na verdade ela cresceu nos Estados Unidos, mas ela traz aqui a mitologia sul-coreana, onde nós temos a mitologia assim de vários deuses, e nós temos um vilarejo que há 100 anos eles são atormentados por tempestades, e essas tempestades com o mar devastam as plantações e o lugar lá onde eles moram. Então eles oferecem uma oferenda para o deus do mar, para eles terem assim um ano de tranquilidade, porque existe uma lenda de que o deus do mar, quando ele aceita uma noiva para ele, se essa noiva for a noiva ideal, essas tormentas, essa fúria vai cessar. Então eles oferecem uma menina como oferenda, como sacrifício. Todo ano uma menina é escolhida, ou ela mesmo se voluntaria para ser a noiva do deus do mar. E até tem uma passagem aqui bem triste a respeito disso que eu separei aqui para vocês, olha. Algumas garotas escolhem ser noivas porque querem levar prosperidade para a família, já que o vilarejo paga bem. Então, se a menina se voluntaria, a família dela vive em prosperidade, porque é como se os anciões ali do lugar pagassem a família dela por essa oferenda, sabe, que eles deram. Então, por isso que algumas meninas escolhem isso, principalmente aquelas que estão passando por um momento difícil, a família tá passando fome, então elas acabam se oferecendo. Outras escolhem ser noivas porque querem a glória de ser uma das poucas jovens bonitas tragicamente sacrificadas. Existem até aquelas que de fato acreditam que tudo isso é verdade e que não vão se afogar, pois serão salvas pelo deus do mar. E existem garotas como a minha irmã que querem ser a noiva do deus do mar porque é doloroso demais ser elas mesmas. Essa daqui é uma outra personagem que tá contando isso, não é a protagonista, tá? A protagonista, ela tem um irmão que ela ama demais esse irmão, e esse irmão dela tá acompanhando a Shinchong, que é a noiva escolhida daquele ano pra ser a noiva do deus do mar. Por que que ele tá acompanhando ela lá no barquinho no dia do sacrifício? Porque ele é apaixonado por ela e ele não quer largar ela, e os dois são muito apaixonados. Então a irmã dele acaba indo atrás dele pra impedir que ele faça alguma burrice, que o deus do mar às vezes aconteça alguma coisa que mate ele. Então ela vai pra salvar o irmão dela ali no dia do sacrifício. Ela entra no barquinho junto com o irmão e com a menina que vai ser a noiva. E daí, vendo toda a situação ali de que os dois são muito apaixonados, ela acaba se voluntariando pra ser a noiva do deus do mar no lugar da menina que o irmão dela ama. Então, gente, o livro já começa com essa parte muito bonita assim de família, né? Onde ela se sacrifica por amar muito o irmão dela, ela se sacrifica pela felicidade do irmão dela. E daí, gente, não pense assim que é uma coisa triste, né? Que a menina vai morrer, vai se sacrificar. Não, gente, ela vai parar no reino dos espíritos. E aí que começa toda a parte mágica da história. No reino dos espíritos é onde vive os deuses, tem vários deuses aqui da mitologia, e um deles, é claro, é o deus do mar, onde ela vai conhecer finalmente a história do deus do mar, se esses sacrifícios, se essas oferendas realmente funcionam. E ela sempre ouviu muitas das histórias pela avó dela, ela se acha expert de histórias, ela é uma menina contadora de histórias, então ela se sente preparada para isso. E quando ela chega lá, é tudo assim diferente das lendas que contam, e ela acaba descobrindo vários detalhes sobre o lugar, por isso que o livro tem muitas descrições. Você conhece cada detalhezinho sobre o reino dos espíritos, e como diz o título, né, existem muitos espíritos nesse lugar também. Por que que eles vivem nesse lugar? Se existe outro lugar além desse? Quem que são esses espíritos, né? São pessoas mortas? O que que é? Além de deuses e espíritos, nós temos também nesse mundo seres mitológicos.
Então nós também temos alguns seres mitológicos que interagem com a personagem e tem muitas descrições e explicações sobre isso. Então, gente, é o sabor da fantasia. Ai, incrível, gente. Eu amei muito esse livro, eu amei cada detalhezinho, mas assim, ó, o mais legal de tudo é a trajetória dessa personagem, sobre o destino dela. Qual que é o destino dessa personagem nesse mundo? Se ela vai salvar o mundo dela através de tudo que ela fizer lá. E também ele é um livro que vai envolver romance, e a parte do romance, gente, é muito boa. Se vocês gostam de fantasia com romance, vocês vão se apaixonar pelo romance que tem aqui. E eu não sei mais como convencer vocês a lerem esse livro, sério. Ai, gente, é lindo, assim. E teve uma parte antes do final, até umas revelaçõezinhas, assim, que me emocionaram muito. Eu quase chorei também. E daí o final até pode ser clichê e previsível, mas eu não previ isso, vocês acreditam? Eu tava tão imersa ali na leitura que eu não tava bolando muitas teorias, assim. Só quando eu tava chegando pro finalzinho, eu acho que da mesma forma que a personagem descobriu, eu descobri junto. Daí eu pensei, será? E daí quando revela, eu fiquei, ai meu Deus, que perfeito, era isso mesmo, não tinha outro final assim, mais incrível do que esse. E ele é uma fantasia jovem adulta, tá? A personagem tem 16 anos, então ele pode parecer um pouco bobinho também para algumas pessoas, mas eu amei. Eu amei muito, gente. A minha recomendação de hoje para vocês, e eu queria muito exaltar essa fantasia, que assim, ó, foi uma das minhas favoritas do ano, com certeza vai estar ali no meu top do ano de fantasia, porque assim, eu não esperava gostar tanto assim, e muito obrigada a quem me recomendou essa leitura, porque eu amei ter encontrado ela, e agora eu quero espalhar aí para todo mundo ler esse livro, que é muito legal. Falando em fantasia, gente, esse aqui é o andamento da minha leitura do Caminho dos Reis, né, nesse tijolão. Eu estou na página 420. Eu quero terminar hoje a parte 2 do livro. E eu não vou conseguir terminar o livro todo durante as minhas férias, eu só vou conseguir terminar, eu acho, a parte 3. Porque eu quero fazer uma live de 12 horas, eu vou ver se eu consigo ler bastante o livro durante o sábado, que é meu último dia ali de férias, antes de eu retornar pra minha casa. Então eu quero ver se pelo menos eu termino a parte 3, daí fica sobrando só isso aqui, ó, pra eu terminar na semana que vem. E assim, ó, eu li mais 200 páginas desde a última atualização, e não tem muito o que comentar sobre o livro, sabe? Porque é muita informação. Sim, não sei o que comentar, eu só vou comentar pra vocês que eu tô gostando muito dos personagens. A primeira parte do livro, nós temos o ponto de vista do Kaladin, que é um dos personagens assim que eu mais gostei. Ele era um cirurgião que se tornou um guerreiro e daí depois se tornou um escravo. Só que essa história assim não é contada de forma linear, porque o primeiro capítulo dele mostra ele na guerra ali, liderando um exército, e daí depois mostra anos depois ele como escravo. E daí agora, quando ele é escravo e os acontecimentos assim seguindo a partir de agora, ele relembra algumas vezes a história dele do passado, que o pai dele era cirurgião e ele estava treinando para ser também. O pai dele queria que ele fosse cirurgião, então vai contando aí como que ele partiu disso para aquela guerra que aconteceu e para o que aconteceu também agora para ele ter se tornado um escravo, e também o que vai acontecer para frente. Então é uma trajetória, gente, da jornada do personagem, é muitos acontecimentos em volta dele, e assim, eu tô adorando o personagem do Kaladin. E na primeira parte também tinha a personagem da Shallan, o ponto de vista dela. Ela é uma personagem que tá em busca de uma mentora ali, uma personagem bem poderosa, pra ela ser uma aprendiz dessa mulher. Mas ela tem segundas intenções a respeito disso. Eu não vou contar pra vocês o que é, porque eu acho que é mais legal você descobrir na história quais que são as reais intenções dela em buscar essa mulher e se tornar aprendiz dela. Então tem toda uma história secreta aí a respeito dessa personagem. E daí na segunda parte, que é a parte que eu tô lendo, aparecem outros personagens que são mais a parte da realeza, digamos assim, que são os príncipes. Eu não vou muito adentro da história deles, mas nós temos o ponto de vista do Dalinar, principalmente, que o irmão dele era rei e foi assassinado, então eles partem em busca de vingança desse assassinato,
assassinato, mas ao mesmo tempo tem várias coisas que moldam ali os trabalhos desses príncipes, digamos assim. Eles têm algumas missões a cumprir também como príncipes. E daí nós também temos muito o ponto de vista do filho dele, que é o Adolin. Ele também tem um outro filho, mas o Adolin é o mais protagonista da história também. E toda essa parte envolvendo a realeza, digamos assim, esse núcleo de personagens, é a parte que eu falei pra vocês antes da espada fractal, da armadura fractal, que é muito interessante, toda essa parte da espada e da armadura, que eu tô achando muito legal. Então eu tô adorando, assim, ó, todos esses personagens já me conquistaram muito e eu tô adorando ver a trajetória desses personagens. Nessa segunda parte não tem o ponto de vista da Shallan, então eu tô sentindo falta dela, não vejo a hora de entrar na terceira parte pra saber mais a história dessa protagonista, que é a única protagonista mulher. E eu já tô esperando muito dessa personagem, porque o Brandon Sanderson traz personagens femininas muito legais, porque a personagem feminina de Mistborn, a Vin, era a minha personagem favorita, rainha da porrada toda, sério. Eu amava muito a Vin, então eu estou apostando tudo nessa personagem feminina do livro também, que é a Shallan. Então é isso, gente, eu tô lendo o livro aos poucos. Eu pensei que eu ia ler bem mais páginas dele, agora chegando, né, no final das minhas férias, mas é bom ler ele aos poucos. Eu consegui ler outros livros ao mesmo tempo, então tá sendo tranquilo ler assim. Eu acho que eu tô aproveitando bastante a história. Como vocês podem ver, eu marquei muita coisa aqui no livro, olha quantas marcações, sério. Tem tudo pra ser uma fantasia favorita também, eu adoro essas fantasias épicas. Brandon Sanderson, Jornada do Herói, assim, magnífico, muita fantasia, muitos mistérios, profecias também, adoro. Então, gente, já voltei pra minha casa e acabou as minhas férias. Amanhã eu vou ter que trabalhar, mas eu achei que rendeu muito as minhas leituras. Nas minhas férias eu li bastante. Então, pra finalizar, eu terminei esse livro aqui. Foi o primeiro livro, então, lido no mês de agosto, que é o Enigma de Andrômeda. Quando eu comecei a ler ele, eu pensei que eu não ia gostar do livro, porque nos agradecimentos, que é no começo do livro, o autor fala que ele colocou termos bem técnicos, que ele pede desculpa se isso faz com que o leitor não entenda muitas coisas. Mas eu não achei tão difícil não, as partes mais técnicas, as partes mais científicas que ele colocou aqui na história. Eu achei que até ele explicou muito bem algumas coisas. Algumas coisas eu até sou um pouco familiarizada, mas outras coisas eu vi que ele explicava muito bem. Então eu não achei um livro difícil. Ele é um livro de ficção científica com muita biologia. Para quem gosta de biologia, vai gostar muito desse livro, porque aqui nós temos a história de um satélite que ele era usado para coletar novas formas de vida no espaço. E era assim um projeto muito secreto, porque o objetivo era até criar armas biológicas. E daí esse satélite ele acabou caindo, né, na Terra antes do tempo, saiu da órbita dele. E as pessoas que tiveram contato com esse satélite lá no lugar que ele caiu, morreram todo mundo. Então eles chegaram lá, tinha vários corpos, umas 50 pessoas mortas, e a forma que eles morreram também foi muito estranha. Então nós temos aqui 4 cientistas, são os 4 protagonistas, que eles são chamados então para investigar o que veio junto com esse satélite. Eles estavam envolvidos, até alguns deles, num projeto de um laboratório ultra secreto, que era o Wildfire. Ele é um laboratório que foi criado para fazer esterilização dessas coisas que vêm do espaço. Então ele foi colocado num lugarzinho muito deserto e nevada, e ele tem um sistema de segurança que, quando der tudo errado, tiver vazamento, né, biológico dessas amostras, ele vai ser explodido, né, com uma bomba atômica. Então é nesse nível assim o laboratório. Então eu achei que as partes mais científicas assim da história ficou na hora que eles vão pro laboratório. Primeiro tem um capítulo inteiro, por exemplo, deles entrando nesse laboratório, toda a parte de esterilização que eles passam, todas as etapas de seguranças biológicas que acontecem naquele laboratório. Então é muita coisa técnica nessa parte deles entrarem no laboratório. E também na hora que eles estão avaliando as amostras que eles têm, as coisas que eles têm ali, também fica um pouco mais científico, mas fica muito intrigante você tentar descobrir junto com eles o que é isso, que tipo de forma de vida é essa, se é uma bactéria, se é um gás, se é um vírus, o que é, sabe? E o mais interessante
interessante é que o tempo todo fica aquele negócio de que até um dos cientistas fala, tem essa sensação de que eles estão deixando alguma coisa passar, que tem alguma coisa que eles não estão vendo e que pode acontecer uma cagada a qualquer momento, sabe? É essa sensação que você tem durante a leitura, então acaba sendo bem interessante. E no começo do livro também, quando eles vão encontrar lá as pessoas mortas, também acaba sendo meio aterrorizante também, meio suspense. Então ele é um livro que vai trazer uma crise científica, como que os cientistas vão passar por essa crise, como que eles vão resolver esse problema, essas questões aqui que aconteceram. Então ele é um livro mais sobre isso, tá? Não espere grandes reviravoltas, não espere grandes surpresas, não espere terror, nada assim. Ele é um livro mais sobre uma crise científica, mas ele acaba sendo interessante. Até a metade do livro eu tava muito intrigada com a história, eu até tava com medo de abandonar ele, mas eu vi que eu tava gostando, tava interessada. Depois da metade, que é a parte que eles estavam lá no laboratório, ficou um pouquinho mais chatinho, e daí o final, gente, eu achei meio inútil. Foi um final, assim, bem decepcionante, digamos assim. É um final inútil, na verdade, essa é a palavra, porque parece que não adiantou nada, sabe? Tudo que aconteceu, tudo que eles investigaram, assim, ficou meio nada a ver o final. Então, por isso, eu acabei dando 3 estrelas, mas como vocês viram, ele é um livro muito interessante que eu recomendo pra vocês. Principalmente pra quem gosta de ciências, pra quem gosta de biologia, principalmente, vai gostar muito desse livro. E, gente, o andamento da minha leitura do Caminho dos Reis, esse tijolão, olha o tanto de coisa que eu marquei. Parei aqui, ó, passei da metade dele, tô em 55% do livro, pelo que eu vi. Eu tô no capítulo 37, mais ou menos na página 670. E eu tô na parte 3 do livro. Assim, ó, eu tô muito animada. Eu tava com muitas expectativas de terminar esse livro, né, nos 15 dias. Mas não, gente, ele é um livro muito demorado. Não vão com essa sede ao pote. Ele é um livro lento, um livro demorado, de construção de universo, de construção de personagens. Mas assim, ó, eu tô amando. Eu não sei explicar, gente. Apesar dele ser um livro lento, eu tô sentindo que eu tô aproveitando todas as páginas desse livro. Eu tô sentindo que eu tô imersa na leitura, que eu me afeiçoei muito aos personagens, eu quero muito saber o que vai acontecer com eles. E nessa parte que eu tô, gente, aconteceram coisas incríveis, tanto com o Kaladin, quanto a Shallan também agora voltou na parte que tem a história da Shallan. E assim, ó, eu não esperava por essa. Então, assim, ó, tô amando muito os personagens e tô ansiosa pelos próximos capítulos. Então, vocês vão saber aí a continuidade da minha leitura desse livrão no próximo vlog ainda, né? Porque provavelmente eu vou ler ele ainda por algumas semanas, já que o meu ritmo tá bem lento com ele. Mas saibam que eu tô amando, ele já é 5 estrelas, assim, pra mim, antes de chegar no final. Tô muito imersa na leitura mesmo. E é muito bom ter uma fantasia que você aproveita, assim, cada detalhezinho. Tô gostando muito. Falando em fantasias, gente, começou também aquela série do Anéis do Poder. Eu já assisti os 2 primeiros episódios e, assim, ó, perfeito. Tô amando muito. Eu tô assistindo também A Casa do Dragão, que também é perfeito. E assim, eu gostei muito das 2 séries. Eu sou muito fã tanto das Crônicas de Gelo e Fogo quanto do Senhor dos Anéis. Então tá sendo um mês maravilhoso pros fãs de fantasia, com essas 2 séries incríveis e com essa nova série de livro aqui, ó, nas minhas mãos. Assim, ó, eu tô me deliciando na fantasia, na alta fantasia, né? Porque são mundos totalmente diferentes. A série do Poder do Anel, eu achei que ela tem uma vibe, assim, um clima bem mais leve, mais gostoso, assim, de acompanhar. E A Casa do Dragão, ele tem um clima mais violento. Então, eu senti essa diferença entre as 2 séries. Casa do Dragão, ele é muito mais pesado, ele é muito mais violento mesmo, as cenas que tem ali. Você sente muito um clima, assim, de vingança, um clima de poder e mais aquela parte, né, da monarquia, né, deles quererem ver quem vai sentar no trono. E o Senhor dos Anéis, eu senti que ele tem alguns momentos que são muito mais descontraídos e mais leves, e outros momentos também que você fica muito curioso pra saber o que vai acontecer. São séries com climas diferentes. Eu vi que algumas pessoas estavam reclamando muito, né, os fãs, que na verdade eu acho que são muito haters do que fãs do Tolkien, né, reclamando muito na série, mas ó, gente, sério, perfeito, eu gostei muito, tô muito ansiosa pelos próximos episódios. Eu assisti muita série também nas minhas férias, eu terminei a
série Lock Key, também uma série de fantasia baseada nos quadrinhos do Joe Hill. Ela terminou essa série e ela é uma série muito divertida pela história. E os personagens são aqueles personagens muito burros, muito inúteis. Você odeia, você passa raiva com eles o tempo todo, você fica com raiva. Tipo, que eles poderiam ter feito uma coisa que já deviam ter feito outra hora, sabe? Eles demoram muito pra se tocar de umas coisas e faz uma bola de neve de coisa pra chegar numa solução que é muito simples, sabe? Eles têm aquelas chaves mágicas onde eles não sabem usar, gente. Você passa muita raiva com essa série porque eles não sabem usar da forma correta essas chaves, eles só fazem burrice atrás de burrice. Mas mesmo assim, a série acabou e agora eu tô com saudade dessa família burra, dessa família... Ai, meu Deus do céu. Porque era muito divertido, apesar deles serem, assim, muito bobinhos e muito burros. A palavra certa é burros, gente. Vocês vão ver, vocês vão passar raiva. Mas eles, assim, não têm noção de perigo. Eles não têm noção de perigo e eles quase morreram na segunda temporada, daí fazem uma outra cagada ali que, tipo, poderia ter dado uma grande merda, assim, na terceira temporada também. Ai, mas é assim, muita raiva você vai passar, mas você vai sentir muita saudade também dessa família quando a série acabar. Então eu adorei muito a série no geral. E a outra série que eu assisti também, gente, foi a 4ª temporada de Westworld. Essa é uma série que eu era muito fissurada, assim, nas primeiras temporadas, e daí a terceira temporada foi muito ruim. Eu não gostei da terceira temporada. Ela foi muito diferente, muito nada a ver. E daí agora a 4ª temporada parece que voltou, sabe? A série ia ser muito, muito boa. Eu gostei bastante dessa 4ª temporada, mas no final eu fiquei sem entender, assim, algumas coisas. Fiquei tipo a Nazaré, assim, calculando e pensando naquele final que não sei se entendi direito. Mas assim, eu espero que agora a 5ª temporada volte, né, pra essência do que era o começo da série. Eu acho que ela vai finalizar agora. Então, pra quem desanimou com a terceira temporada, eu recomendo a 4ª temporada também, porque ela ficou bem legal, parece que voltou assim como era nas primeiras. E é isso, gente, eu acho que eu consegui compartilhar aí o que eu fiz nas minhas férias. Eu não mostrei coisas do meu dia a dia, gente, porque assim, ó, eu tava descansando. Ai, é muito ruim lembrar de gravar um vlog assim, sabe, nos meus descansos, então você me perdoe. Eu até esqueci de filmar os cachorros pra vocês, gente, mas eu aproveitei tanto aqueles cachorrinhos, eu esmaguei tanto eles, eu fiquei dormindo abraçadinha com eles, assim, ó, aproveitei muito meus bichinhos, que eles ficam lá na casa da minha mãe também, eles não ficam comigo. Na verdade, eles são os filhos dela, né, agora. Mas eu acabei esquecendo de filmar pra vocês, gente, porque assim, ó, eu fiquei mais lendo mesmo e assistindo série, não fiz, assim, mais nada de diferente. Eu não fui viajar nessas férias, porque eu já tinha viajado no começo do ano, e fevereiro do ano que vem eu vou viajar também de novo. Então essa foi umas férias de descanso mesmo. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir ele, se inscrever no canal se você é novo por aqui, ative o sininho também pra receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clube de membros, que é outra forma de você apoiar o meu trabalho. Também tem um canal no Telegram que você recebe notícias de promoções de livros, pré-venda de livros. Vão lá entrar no canal do Telegram também, tá quase chegando em 1000 inscrições. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com os outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!